Na aula de hoje vamos tratar do tema a ordem de mercado. Esse assunto faz parte do nosso programa da disciplina Fundamentos Teóricos do Desenvolvimento da Riqueza, né? Fundamentos Teóricos do Desenvolvimento da Riqueza. E esse tema se refere ao liberalismo econômico, né? Aliás, um tema bastante controverso, bastante polêmico. Eu passei para vocês textos do Adam Smith e texto do Ludovic von Mises. Essa exposição, vou pegar mais a questão trabalhada no texto do Mises, as 6 lições, que é a primeira lição, o capitalismo, portanto, é um texto que se refere a uma palestra que o Mises ministrou na Argentina, ainda na década de 60, falando sobre a sociedade capitalista. Existe bastante confusão, bastante dificuldade em entender o que é a sociedade capitalista. Como é que ela se constituiu, né? Sobretudo a fase do chamado liberalismo econômico, e como ela funciona hoje, né? Como já expus em outras oportunidades, a grande questão para nós, enquanto professores de história, é compreender o momento que vivemos, é compreender o mundo em que vivemos. Para tanto, recorremos à análise de outras épocas, da compreensão de outros momentos históricos, mas geralmente o que está na pauta é a compreensão da sociedade em que vivemos. É isso que está em discussão. Isso com todos os professores não seria diferente comigo, né? Então, vamos pegar essa análise do Mises para ver como é que ele trata a situação da sociedade capitalista. Ele começa dizendo que existe uma certa confusão com o termo aplicado a um líder de mercado, como um grande fabricante de automóvel, um grande fabricante de chocolate, por exemplo. Ele diz que essas pessoas são chamadas de o rei do automóvel, o rei do chocolate. Ele chama a atenção para o fato de que há uma diferença significativa entre um rei de uma ordem pré-capitalista, de uma ordem feudal, por exemplo, e o rei de um segmento na sociedade capitalista. Enquanto o primeiro, né, ou os primeiros, eram reis que seriam servidos, que eram servidos, este da sociedade capitalista, ele é um líder de mercado e ele só é um rei porque serve muito bem ao seu consumidor. Tem uma expressão que eu acho interessante adotar para compreender melhor essa questão. Na sociedade capitalista, não existe um casamento, sociedade capitalista de livre mercado, né? Não existe um casamento entre o consumidor e o produtor. O consumidor, ele apenas fica com o produtor. Não é nem um namoro, muito menos o noivado, né? Ele vai à loja, adquire um produto hoje, ele não tem nenhum compromisso de adquirir esse produto novamente na próxima compra em que ele for efetuar. Ele só o faz se o produto da compra de hoje lhe der bons resultados. Mesmo assim, novos produtos surgirão no mercado e ele tem uma tendência, né, quase que natural, de experimentar o novo produto. Então, portanto, na sociedade capitalista não existe essa relação, esse casamento entre o produtor e o consumidor. Nesse sentido, aquele que nós chamamos de um rei de um determinado segmento, ele até, vamos dizer assim, até lhe cabe o nome de rei, mas essa sua majestade só se dará enquanto ele estiver servindo o consumidor de forma que o consumidor agrade, que o consumidor dê preferência ao seu produto. Nós fazemos sempre uma análise equivocada da sociedade capitalista porque imaginamos que exista um grupo de pessoas, um grupo de grandes empresários que ditam as normas para o mundo todo e que os consumidores são obrigados a adquirir os produtos fabricados por estas empresas, né? Isso é um grande equívoco. Na verdade, a realidade competitiva impõe um grande desconforto aos produtores. E quando é que existe um compromisso, ou seja, a obrigação do consumidor para com o produtor? Somente nos casos em que ocorrem monopólios. E como é que ocorrem os monopólios? Ao contrário das explicações tradicionais, que as empresas vão se desenvolvendo, ficando grandes, cada vez maiores, e aí chega um ponto que elas dominam totalmente o mercado
e aí impõem preços extorsivos para os consumidores. Na verdade, isso está errado, né? E não é uma questão de gosto, não é eu que estou dizendo que está errado, é que não é assim que a sociedade funciona, não é assim que a economia funciona. Geralmente os monopólios, eles partem de concessões, de atos, de canetadas governamentais, estabelecendo para estas empresas privilégio de exclusividade na exploração de determinados serviços. Pegue no Brasil, por exemplo, e encontre um setor em que você tem monopólio e que esse monopólio é fruto do desenvolvimento da empresa pequena que se tornou maior e depois foi abocanhando o mercado. Já tivemos uma situação pior ainda no Brasil, né? Quando o monopólio das telecomunicações prevalecia e outros segmentos que ainda estavam monopolizados. Temos alguns, mas hoje já temos menos que tinha antes. Todos os monopólios eram, inclusive, sempre monopólio de empresas estatais, ou as que existem hoje, principalmente, são monopólios. As que não são estatais são monopólios de concessões. Por exemplo, transporte coletivo de passageiros, né? O transporte coletivo de modo geral, né? O transporte coletivo ele é concessão das prefeituras, dos estados e da União, beneficiando algumas empresas e lesando os interesses das outras empresas. Não são empresas que nasceram pequenas e ganharam uma certa dimensão.